Olá, seja muito bem-vindo ao Faith Fluency. Se você é novo por aqui, meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada, e aqui no canal eu criei esse quadro para você aprender inglês com a Bíblia. Então, além de aprender inglês, você ainda vai ter aí uma vida devocional com Deus. E hoje é Easter Sunday, hoje é domingo de Páscoa e a nossa mensagem e o que vocês vão aprender vai ser bem legal aqui, tudo que eu preparei. Então não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que vai fazer a diferença também na vida dessa pessoa. E curtindo e se inscrevendo, você me ajuda também a alcançar mais pessoas para que as pessoas também aprendam inglês. E não deixe também de comentar e falar o que você tem achado das aulas. E como toda aula, eu tenho falado para você que ainda não assistiu ao primeiro encontro, o primeiro Faith Fluency, assista para que você aprenda aí um vocabulário mais geral da Bíblia, o vocabulário mais específico de itens também e dicas de como estudar inglês, até com uma planilha que eu disponibilizei para você estudar de forma de repetição espaçada, tá? Então não deixe de assistir também, eu vou colocar aqui na tela. E vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, vocabulário de Páscoa. Vamos ver aí o versículo da Bíblia em que nos conta, a ressurreição de Cristo. E eu quero pedir para você abrir aí a sua Bíblia. Lembra que eu falei na primeira aula que eu uso a Bíblia do Bible Gateway, que é a versão do New Living Translation. Bible Gateway é o site. E essa Bíblia, essa versão é uma que eu achei mais fácil de lidar, de entender. Então foi ela que eu escolhi para fazer essas aulas aqui com você. Então, sem mais delongas, vamos lá para para o nosso versículo de hoje, que é da ressurreição. Matthew, chapter 28, ok? Matthew, chapter 28, ok? Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Next page. Then the angel spoke to the women. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying, and now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you." The women ran quickly from the tomb. They were very frightened, but also filled with great joy. And they rushed to give the disciples the angel's message. And as they went, Jesus met them and greeted them. And they ran to him, grasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there." Certo. Vamos observar aqui algumas palavras, o que esse versículo pode nos ensinar em inglês. Perceba que ele é bem maior do que os outros dos nossos outros encontros, mas aqui é importante da gente observar todo o contexto, então vamos retornar lá no primeiro versículo. Então sempre lembrem, eu sempre falo bem devagarzinho a leitura, que fica até estranho, fica até meio robótico, eu sinto assim, mas é para que você, o objetivo
da leitura lenta é para que você repita em voz alta na sua casa. Então, eu leio, você pausa e repita, tá? Sempre repita em voz alta, ok? Então, você vê que aqui a gente tem algumas palavrinhas que estão marcadas em vermelho, né? Vamos observar aqui o que são essas palavrinhas, né? E por que eu considero que elas sejam de grande importância para você que está aprendendo inglês aqui. Olha só, vamos começar aqui com as famosas preposições de in, on e at. O in a gente usa para estação do ano, por exemplo, in the winter. A gente usa para o ano também, para falar de uma data, né? Então, in 1996. Uma coisa também que pode ajudar vocês é que eu sei que número é difícil no inglês, meus alunos sempre têm dificuldade, mas eu ensino e quando eu ensino isso e eles aprendem, fica muito mais fácil. Números grandes, como datas de anos assim, você divide ele no meio e aí você vai falar como se fosse 1996. 1996, ok? 1996. E aí, o in também a gente usa para meses, como in December. A gente vai usar também para falar de coisas no futuro. In 2 weeks, por exemplo. On, a gente vai usar sempre que a gente estiver falando sobre dias da semana. Então, por exemplo, on Monday, on Saturday, on Sunday, sempre vai ser on, ok? Alguns feriados que contenham esse day, sabe? Por exemplo, on Valentine's Day, a palavrinha dia, a gente também vai usar on. Datas específicas também, por exemplo, on April 18th, dia 18 de abril, né? O at fica para horário, lembrando que estamos falando de tempo. Essas preposições são tanto usadas para tempo quanto para espaços, para lugares. Então, primeiro a gente está vendo sobre tempo. Então, o at vai ser para horário, por exemplo, at 2 p.m. Para feriados sem a palavrinha day, por exemplo, at Christmas. E para momentos do dia, por exemplo, at lunch, no almoço, at midnight, à meia-noite. A gente também vai usar o at para night, at night. E o in vai ficar para morning e afternoon. Por que não uso o in também para o night? Porque se a gente colocar in night, vai ficar parecendo uma palavra só, porque in termina com N e night começa com N. Então, é uma regrinha gramatical que para night usamos at, ok? Como é que a gente vai usar, então, aqui o espaço, né? Essas preposições como espaço. A gente viu os exemplos de tempo e agora como espaço. Lugares internos, como, por exemplo, in the room, dentro do quarto. Para países, cidades, estados, como in Brazil, in France, a gente também usa o in. O on para superfícies, então, por exemplo, on the table, the books are on the table, a gente usa on. Para rua, para falar que está na rua, on the street 7, on the street tal. Então, para rua, para avenida, essas coisas também a gente usa on, porque é só você pensar que você está em cima da rua ali, então tem esse lado da superfície. E também para eletrônicos, como on TV, on internet, on Instagram, ok? O at a gente usa para pontos específicos, como at the door, na porta, e locais exatos, at school, at the hospital, at the college, local exato que você tá, ok? Agora, tá, estou na escola, I am at school, eu estou na escola. Mas eu tô dentro do banheiro. I am in the bathroom at school. Ok? Então, estou dentro do banheiro na escola. Ok? Beleza. Seguimos aqui, vamos voltar lá no nosso versículo para a gente ver esse uso aqui do que nós falamos. Aqui nós temos... por que eu falei dessas preposições? Porque aqui a gente tem on Sunday, logo no começo, on Sunday. Sunday, domingo. Se é dia da semana, usarei on.
Se usa com letra maiúscula, sim, tá? Os dias da semana com letra maiúscula, então é estranho para nós, mas é assim que funciona no inglês, ok? Agora vamos ver aqui esse there was que tá aqui. O que é isso? Por que eu marquei ele, né? Vamos lá. Vamos olhar o nosso there was. Olha aqui. A gente tem there is e there are. O que eles significam? Existe ou tem. Por exemplo, there is a person inside the room. Tem uma pessoa dentro do quarto. Agora, eu vou usar o there are se for plural. Então, there are people inside the room. Tem pessoas, no plural, dentro do quarto. Então, eu vou usar ou there is ou there are para falar que existe, que há, que tem alguma coisa. Eu vou usar there is para singular, there are para plural. E por que lá tá there was, né? Por que a gente tá falando there was? Porque estamos falando do passado, que eu existia ou tinha. Então, aqui a gente precisa lembrar do to be. Was ou were é o to be no passado. Was eu vou usar para I, he, she, it. E were para you, we e they. Então, there was, se estiver falando de mim, primeira pessoa, ou de alguma coisa que aconteceu, ou de ele ou ela. There was a person inside the room. Existia, tinha uma pessoa, que pode ser he ou she, dentro do quarto. There were people inside the room. Aqui já muda. Aqui já estamos falando que tinham pessoas dentro do quarto. Tinham pessoas, ok? Beleza, vamos lá novamente no nosso versículo, verificar aqui nosso próximo aprendizado. Então, aqui, ó. There was. Por que eu tô falando de there was? Porque tinha, houve, aconteceu, existiu um quê? Um grande terremoto, earthquake. E aí aqui a gente entra nessa palavrinha a e nessa an. Vamos lá ver o que a gente tá falando aqui? Vamos aprender o que essas duas pequenininhas significam. Olha só, a gente tem a or an, que a gente vai usar para falar de um ou uma. E o uso, muito fácil. O uso depende da próxima palavra. Se a próxima palavra começa com vogal, usaremos an. Por quê? Simples, é lógico. Se eu coloco an, eu vou cortar, não vai ficar uma vogal só. A apple, vai ficar uma vogal só. Se eu falo an apple, fica mais fácil de entender. Se a próxima palavra começar com consoante, a gente usa a. An apple, a person. An apple, a person. Justamente para não ter essa conexão aqui estranha entre duas vogais, certo? Vamos relembrar lá o nosso uso, né? O uso nesse versículo é do earthquake, a great earthquake, de repente ocorreu um grande terremoto. A great começou com consoante, então a gente usa a. For an angel, só que aqui angel começa com vogal, então an angel of the Lord, certo? E aí aqui a gente tem his face shone like lightning. Essa palavrinha aqui é o passado de shine, de brilhar. É o passado particípio. Então, a face dele, de quem? Do anjo, que falou aqui que o anjo apareceu. A face do anjo brilhou como relâmpago. Shone
É uma palavra bem estranha, que nem parece nem em inglês, mas é simplesmente o shine no passado, certo? E aqui, a gente tem essa daqui, ó, women. Vocês sabem que women são mulheres, mas por que eu faço questão de falar dela aqui? Porque o women é o plural de woman, ou seja, não vai existir womans, não existe womans. E é muito fácil para a gente do português somente acrescentar o S no plural, mas muitas vezes fica errado, tá? Porque a gente tem os irregulares do plural. Então, por exemplo, man com A, esse primeiro man, é um homem. Agora, man com E é a mesma pronúncia, é mais de um homem. Então, não existe mens, só man. E aí é o contexto que você tem que entender. Person, não existe persons, existe people. Da mesma forma que também não existe peoples, né? Woman, women. Child, uma criança, vira children, mais de uma criança. Foot, um pé. Feet, dois pés. Tooth é o dente, um dente. Teeth, mais de um dente, certo? Então, esses irregulares a gente tem que ter muito cuidado para não colocar o S na primeira hora que a gente vê. E eu sei que pode parecer bom falar isso, mas acontece muito desses erros. Até assim, você pode observar às vezes assim, entrevistas mesmo de acontecer de peoples. Não existe peoples, tá? O que existe é people e ponto final. E você tem o versículo, o verso, He is risen from the dead, just as he said would happen. Vamos ver lá o que ele nos ensina? Vamos ver o que ele pode nos acrescentar. Olha só. Risen é o surgiu, nasceu, levantou, ressuscitou. E o will no passado seria would. O will é o verbo ir. I will sleep. Eu vou dormir. I will drink water. Eu vou beber água. É o verbo ir, futuro. Só que o would é esse will no passado, porém ele é como um auxiliar. Se ele é um auxiliar, ele não tem significado. Se ele não tem significado, ele só ajuda a formar a frase. E aí, neste caso do would, a gente coloca ele como uma possibilidade no sentido de iria. Por exemplo, would sleep, dormiria. Would eat, comeria. Would read, leria. Fica com esse sentido de iria fazer algo. Neste caso, would happen, aconteceria. Happen é acontecer, junto com would fica aconteceria, certo? O próximo que nós temos aqui é o frightened, but also filled with great joy. Frightened é aterrorizada, ou aterrorizado, ou aterrorizadas, enfim, não importa o gênero aqui, de sentir grande temor. Also significa também, junto com o to, T-O-O, também é também, tá? Filled a gente usa como preenchida, cheia. E great joy, grande alegria. Essa palavrinha great aqui, ela é bem peculiar porque ela pode ser tanto de ótimo, I am great, eu estou ótima. Great job, ótimo trabalho, como também nesse sentido de grandeza, great joy, great earthquake no começo, grande terremoto, grande alegria. E joy, alegria, parece nome de pessoa, mas é alegria, joy, ok? Então aqui, se a gente retornar lá no nosso versículo, você vai observar que essa parte fala o quê? Que as mulheres correram, the women correram rapidamente, quickly, da tumba,
Elas estavam muito aterrorizadas, mas também cheias, preenchidas com grande alegria. Certo? E aí o próximo que nós temos é: Jesus met them and greeted them, and they ran to him, grasped his feet and worshipped him. E aí aqui é a parte crucial da nossa aula, da nossa mensagem, que é, vamos lá, Jesus met. Met é o passado de meet. E o que é o meet? Meet é o encontrar, reunir, conhecer. Aqui, met. Por isso que o Google Meet chama Meet, porque é o Google Reunião, Google Encontro, tá? Jesus met them and greeted. Greeted vem da palavra greetings, que é cumprimento, saudações. Então, Jesus cumprimentou elas. Them, delas, né? Elas, referência a elas. Então, as cumprimentou. E elas correram, passado de run, é ran, a gente fala ran. Correram até ele, agarraram, grasped, seus pés, ou plural aqui, ó, que a gente viu, feet, os pés de Jesus, os pés dele, agarraram os pés dele e o adoraram. Worship, a gente aprendeu lá na primeira aula. Worship é de adoração. Tem vários grupos de louvor, né, que usa o worship. Então, o adoraram. Certo? Essa é a parte principal aqui. E antes da gente entrar de fato na mensagem dessa palavra, né, no que a gente pode tirar dessa palavra, tem mais alguns outros vocabulários que eu acho que é interessante de mostrar para vocês, que pode ser de grande efeito na vida de vocês. A gente tem aqui. E antes da gente ir para a mensagem dessa palavra, né, de fato, para a gente aprender com ela e edificar, eu quero mostrar para vocês aqui alguns outros vocabulários que eu acho que pode ser de grande efeito na vida de vocês. Que aí temos aqui, por exemplo, o vocabulário de símbolos e tradições em relação à Páscoa. Easter, Páscoa, Holy Week, Semana Santa, Good Friday, Sexta-feira Santa, Easter Sunday, que é hoje, domingo de Páscoa, Easter Egg, que é o ovo de Páscoa, Chocolate Egg, Easter Bunny, é o coelhinho da Páscoa. Bunny é como se fosse o filhotinho, é como se a gente estivesse falando puppy. Puppy é o filhotinho de cachorro. O bunny é o filhotinho do coelho, que o coelho é rabbit, né? Rabbit. Egg hunt, calça os ovos. Egg rolling é a corrida de ovos. A gente também tem a basket, que é a cesta. Egg basket, por exemplo, cesta de ovos. Algumas comidas típicas. Lamb, cordeiro. Chocolate bunny de novo, que é o coelhinho de chocolate. Jelly beans, balinhas de gelatina, que não é tão tradicional aqui, né? Mas é legal de saber também. Cupcakes, sugar cookies, o Easter egg, chocolate egg fish, né? Tem toda uma tradição também de incluir peixe nas refeições nessa época. Bread, pão. E religioso, Palm Sunday, que é o domingo de Ramos, Holy Saturday, que é o sábado de Aleluia, Resurrection, que é a ressurreição, The Resurrection of Jesus, a ressurreição de Jesus, Crucifixion, crucificação, The Last Supper, a última ceia, Passion of Christ, paixão de Cristo, Jesus Christ, Jesus Cristo, Son of God, Savior, Sacrifice, Sin, Forgiveness, Redemption, Salvation, Faith. Temos também Grace, Holy Spirit, Prayer, Church Service, Mass, que também é missa, Gospel, Disciple, Tomb, que é o túmulo, a tumba, né? Angel, Heaven, Miracle e Mercy, que é misericórdia, mercy, ok?
Então aqui temos algumas palavrinhas que vocês podem incluir aí, talvez no seu jantar de Páscoa, no seu almoço de Páscoa, ou enfim, algumas coisas você pode incluir aí esse vocabulário para que você e a sua família aprenda também, ok? E o que a gente pode aprender, né? Por fim, o que a gente pode aprender com essa mensagem linda que nós lemos? Eu sempre me emociono porque, como eu disse lá na primeira aula, que só ano passado, mesmo eu tendo nascido na igreja e tudo, só ano passado que eu de fato entendi o que é que por que a gente fala que o véu se rasgou, né, e tudo. E desde que eu entendi isso, eu sinto que a minha vida, a minha intimidade com Deus mudou bastante, porque hoje eu entendo o poder e quão grandioso foi esse ato de amor de Jesus Cristo por nós ali na cruz. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Paixão de Cristo, mas recomendo, eu acho que todo mundo deveria assistir. E esse é um filme que retrata, é uma retratação, mas que nos angustia, mesmo sabendo que é só uma retratação. Então, imagina na realidade o que não aconteceu, né? Como foi aquele dia terrível, aquele dia de escuridão total, mas ao mesmo tempo que nos trouxe liberdade. Então, acho que esse versículo de Mateus 28, né? Todo esse contexto de Mateus 28 me toca bastante. Eu espero que você na sua casa também possa alcançar essa graça e que hoje, especialmente hoje, mas não somente hoje, mas que em todos os dias da sua vida, toda a sua rotina, enquanto você estiver lavando a louça, lavando o banheiro, ou então fazendo coisas grandiosas ou as invisíveis, né? Coisas que são palpáveis e grandes, como por exemplo no meu caso como advogada, talvez numa sustentação oral, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estou ali lavando a louça, fazendo o meu almoço, que você também possa voltar os olhos para Cristo e perceber que tudo isso que você está fazendo na sua rotina é de fato por causa dele. É por ele, foi por ele, tudo é dele e é para ele. E que você encontre paz nesse dia, que você passe tempo com a sua família, que você saiba valorizar as coisas que realmente importam, né? E que a mensagem da cruz seja sempre para onde os nossos olhos se voltem, não somente nas horas angustiantes, não somente quando precisamos, mas também para agradecer e engrandecer Cristo, porque sem Ele não estaríamos aqui. E a Páscoa é a nossa forma de trazer à memória o maior ato de amor da história, de trazer à memória de que nós hoje temos acesso livre a Ele e que nós hoje temos misericórdia porque o véu se rasgou naquele dia ali na cruz. Então era para ser eu, era para ser você, mas não daríamos conta, não conseguiríamos levar nossos pecados e pagar por eles, então essa dívida nunca seria paga e não estaríamos aqui se não fosse esse ato de tanto amor que Deus teve, enviando seu único filho, e ainda da ressurreição de Cristo, né? Que é quando a gente vê que se Jesus superou o fim de todas as coisas, que é a morte ele venceu. O véu tu rompestes, a morte venceste. Então, que você encontre força e que, sabendo que Jesus é aquele que venceu a morte, ele pode vencer todas as coisas e que ele não entra, que você saiba que ele não entre em uma guerra para lutar. Ele entra vencendo, ele já é vencedor, ele já é campeão. Então, você se relacionando com ele, eu sempre falo muito da questão de relacionamento com Deus, que é o que ele nos espera de nós, né?
o relacionamento com Deus e você confessando com a sua boca e seus lábios e ajoelhando e tendo uma vida de oração, você tem o Rei dos Reis, o vencedor dos vencedores ao seu lado. E isso me traz grande alívio por saber que é esse cara que está do meu lado e que então eu tenho capacidade de fazer tudo posso naquele que me fortalece. Então eu espero que tenha de alguma forma te edificado, eu espero que você tenha aprendido inglês também, eu espero que este seja o versículo que esteja no seu coração nesse dia de hoje de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, mas que também amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta e na quinta, seus lábios sejam preenchidos com sorrisos e seu coração esteja cheio de paz, sabendo que aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso grande Salvador, está ao seu lado. É isso por hoje, então. Não esqueça de comentar, me fala o que você achou do inglês. Pode também dar sugestões, vou aceitar. Não esqueça de curtir. Me siga também nas redes sociais, que eu coloco também sobre a minha rotina. Eu sou corredora também. E tá sendo muito legal registrar tudo. E eu espero que tenham gostado. É isso. Um beijo para vocês e Happy Easter!